Bom, pessoal, acho que já podemos começar então, 17h30 no horário de Brasília, como a gente prometeu, iniciando. Hoje a nossa webinar vai falar sobre a apresentação de projetos construídos dentro do SketchUp com o Gabster. Então, nós visamos apresentar hoje alguns efeitos que nós podemos trabalhar com o projeto para deixar ele mais bonito para apresentar para o cliente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, consultor aqui da Gabster. Eu sou responsável pelo primeiro contato que o cliente tem da Gabster, né, com projetos e início de implantação. Então, eu vou estar apresentando para vocês hoje todo esse material que a gente preparou aqui nessa webinar. Você que faz projeto, né, hoje tem trabalho de renderização, tem essa questão de vendas, vai ser bem útil para você, porque tenho certeza que vai aprender algumas coisas legais e que vão te ajudar a explorar melhor a ferramenta, né, e com certeza deixar mais efetivo esse processo de apresentação, fechamento, né, desses projetos aí construídos no SketchUp. Bom, como nós sabemos, né, hoje o SketchUp é a melhor ferramenta para realizar apresentação e renderização de projetos. Só que muitos projetistas acabam focando muito na parte da renderização, né, de um projeto e, de certa maneira, acabam perdendo algum tempo. Por quê? Porque a gente sabe que, normalmente, o projeto inicial não é o projeto que vai ser executado, né? Normalmente, o cliente ele acaba pedindo modificações, a gente não sabe se ele vai gostar da cor, se ele vai gostar do modelo, até mesmo que foi criado, né? Então, a renderização ela acaba normalmente ficando para um segundo momento, né? um momento de projeto final, depois de acertado com o cliente. Mas antes disso, você precisa também encantar o seu cliente com um projeto bonito, né? Bem apresentado, bem decorado, e o SketchUp tem muitas ferramentas que podem agilizar esse processo. Então, falando um pouquinho só de renderização, até porque a gente agora não vai falar disso, mas para dar uma ideia, eu vou compartilhar agora a minha tela e vou mostrar para você só alguns detalhes assim de renderização, para dar uma introdução, mas a gente vai focar mesmo na parte de apresentação interativa, 3D, direto mesmo no SketchUp. Mas se você se interessar, você pode... Bom, vamos compartilhar a tela aqui. Se você se interessar, você pode acessar o nosso site, na nossa galeria de projetos. Eu tenho aqui alguns projetos, por exemplo, que foram feitos com Gabster e foram renderizados com diversos renderizadores que existem no mercado. Então, a gente não está dizendo que, na verdade, você não deve renderizar, mas na verdade, aproveitar melhor os artifícios que o sistema tem para ajudar você na apresentação e na venda. E sim, depois realizar um render, se o seu cliente assim achar melhor ou você mesmo preferir. Então, a gente vê aqui renders, né, bem realistas, bem interessantes, que podem ser feitos utilizando Gabster e SketchUp. Então, também nós temos aqui uma página de renderizadores, né, que você pode visitar no nosso site. É interessante para quem se interessa nessa área, né, de fotorrealismo. E se você também fizer uma busca rápida nas extensões, nos plugins de SketchUp, relacionados à renderização, olha só o que eu marquei aqui, a gente vê 129 resultados. Então, são todos plugins de SketchUp que podem ser utilizados também para renderização. Então, é uma gama infinita, aí você pode estar entrando mais dentro desse assunto. Mas a renderização nós vamos deixar para um segundo momento. Vamos focar hoje na parte da apresentação interativa. Então, bom, para isso, o que eu preparei hoje para a gente? O processo de um projeto já criado dentro do SketchUp, que eu vou abrir aqui, então. Um projeto de mobiliário normal, de um projeto relativamente grande, um ambiente integrado, né, mas eu não tenho ainda muitas decorações, eu não trabalhei muitas texturas. Ele está um projeto bonito, né, com algumas decorações, eletrodomésticos, assim como eu mostrei na webinar de fazer um projeto em 30 minutos. A gente chegou até esse ponto, mas aqui eu quis criar um ambiente diferente, até para aproveitar um pouco mais algumas questões de iluminação, textura, sombras, que vai ficar mais bacana de mostrar nesse projeto aqui. Então, nesse nosso projeto, a primeira coisa que nós vemos aqui é que ele não tem muitas decorações, né? Então,
apenas a decoração mais superficial de aberturas, né, eletrodomésticos. Então, o interessante é sempre realizar uma ambientação, né, uma humanização do nosso projeto, que é entrar muitas vezes com decorações como utensílios de cozinha, decorações como folhagens, né, bebidas, por exemplo, numa cristaleira, que a gente tem uma bancada, então vamos colocar banqueta, nós temos também um espaço para uma mesa de jantar, né, então isso é interessante para o nosso cliente, porque ele quer ver o ambiente pronto, como ele vai ficar, não só com os móveis. Então, para isso, nós temos o 3D Warehouse, que é uma ferramenta da SketchUp, do SketchUp, que você pode acessar aqui, ó, 3D Warehouse, e fazer o download de diversos tipos de decoração, onde é uma comunidade, na verdade, onde diversos projetistas do mundo inteiro, né? Hoje, nós, usuários de SketchUp, somos milhões no mundo, então a gente pode ver aqui, ó, já muitas opções. Então, o que nós fazemos, na verdade, é pesquisar o que nós queremos colocar no nosso projeto. Eu vou pesquisar, por exemplo, por mesa de jantar. Eu vou ter algumas opções de mesa de jantar para inserir no nosso projeto, né? Então, eu tenho 2.344 resultados de mesa de jantar, isso apenas se eu pesquisando em português. Se eu pesquisar em inglês, eu vou ter uma gama maior ainda de resultados. Então, eu posso escolher com cadeira, sem cadeira, 6, 8 lugares, redonda, já com decoração, por exemplo. Então, vai ficar ao critério do projetista. Então, o que nós podemos fazer é o download. Eu vou fazer o download de uma mesa aqui, ou melhor do que isso, eu não vou fazer agora o download, eu já vou mostrar um projeto decorado para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Vou fechar aqui. Só que o que acontece muito, é uma dúvida de muitos projetistas, é que você deve sempre ficar fazendo o download dessa decoração em cada projeto que você precisa decorar, né? Fazer outra coisinha, precisa novamente baixar o fogão, baixar a decoração na coifa, e isso é um mito, na verdade, porque nós precisamos baixar uma única vez cada decoração e nós vamos salvar ela na nossa biblioteca interna do SketchUp de componentes. Então, como eu vou fazer isso? Vou salvar aqui esse componente que eu já tenho no meu projeto, por exemplo, essa geladeira. Então, eu selecionei ela, já baixei no 3D Warehouse, posicionei ela no meu ambiente, e agora eu vou salvar na minha biblioteca para usar diversas vezes em vários projetos. Clico com o botão direito sobre ela, e eu vou vir em salvar como. Tá? Se eu não tiver aparecendo essa opção salvar como, primeiro eu tenho que transformar ela num componente. Então, primeiro eu vou clicar em criar componente, vou apertar OK, vou novamente clicar com o botão direito sobre ela e eu vou salvar como. E agora eu vou perceber que ele vai me levar para uma janela, né, para salvar mesmo um arquivo SKP. Então eu vou salvar o refrigerador Bosch, né, eu vou fazer o salvamento dele dentro dessa pasta aqui, que é a pasta do SketchUp 2017, né, e componentes. Então, esses componentes eu posso salvando lá dentro quantos eu quiser. Pode ver aqui que eu criei pastas, ó, de cozinhas, decorações, dormitórios, eletrodomésticos, e eu posso ir salvando essas decorações dentro das pastas e ir alimentando ela para ficar mais fácil de pesquisar depois. Bom, feito isso, eu vou salvar o componente dentro dessa pasta, né, e pronto, ele já está dentro do meu SketchUp. Agora, como é que eu vou fazer para acessar ele? Simplesmente aqui na nossa bandeja padrão do sistema, eu tenho também a opção de componentes. Então eu vou expandir aqui, e eu posso ver que eu tenho uma dezena já de componentes salvos. E aqui está o nosso refrigerador Bosch. Como é que eu faço para baixar ele de novo? Bom, vou usar o mesmo só para mostrar. Depois eu vou baixar mais algumas peças para decorar esse ambiente. Fiz um clique nele, e aqui está funcionando já. Ó. Já fez o download. Por quê? Porque ele não pegou mais na internet, ele está salvo dentro do computador. Então, essa questão de que você sempre tem que baixar, que é difícil de botar decoração, na verdade é um mito. Se você trabalhar dessa maneira, fica muito fácil, muito simples. Então, está aqui o nosso refrigerador. Vou deletar ele, né, não tem necessidade, eu vou colocar outras decorações. Então, eu vou procurar aqui, por exemplo, uma mesa de jantar. Mesa de jantar. Cliquei sobre ela, é uma decoração um pouquinho pesada, e ó, faço o posicionamento dela aqui no meu ambiente. Clico outra vez para soltar e OK. Então, como eu comentei antes, a ambientação é muito importante. Talvez é uma das questões mais importantes. Não decorar somente aonde
tal o nosso projeto, mas criar o ambiente do nosso cliente, né? Tentar se aproximar ao máximo do que é a realidade da residência dele, né? Do ambiente que você está criando. Primeiro passo para encantar o cliente com o projeto. Então, como eu tenho um projeto grande, eu vou ter que decorar ele com algumas peças, né? Como o intuito agora não é mostrar como posicionar a decoração, né, e sim trabalhar vários pontos, eu já tenho um outro projeto decorado, que eu vou abrir aqui. Então, o que nós vamos ver é que, na verdade, é exatamente o mesmo projeto, só que ele está com todas as decorações. Então, eu coloquei aqui banquetas, né, coloquei temperos, aqui uma mesa de jantar, coloquei um estofado, decorei a cristaleira, coloquei alguns itens aqui também como quadros no chão, para deixar esse ambiente o mais bonito possível. Então, o primeiro passo, que é decorar, nós já vencemos, né, e também já salvamos essas decorações para continuar usando em outros ambientes. Bom, o próximo passo, que é muito importante trabalhar também, é a questão de texturas. Não só a textura de móvel, né, mas a textura de paredes, texturas de piso, né, deixar o mais bonito possível, o mais destacado possível. Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou aplicar uma outra textura no nosso piso, porque ele não está muito legal, ele não está destacando, né, está uma textura um pouquinho apagada. Então, eu tenho aqui a bandeja de materiais do nosso SketchUp. Eu vou pegar, por exemplo, um piso de madeira, ó, bem bonito, e vou simplesmente fazer a aplicação dele no nosso piso. Olha só, a gente já vê que dá outra cara para o ambiente, somente escolhendo texturas mais bonitas e que se encaixam melhor com o tipo de projeto que nós estamos fazendo. Bom, mas não somente de texturas de SketchUp internas do SketchUp que nós vivemos, né? Nós também precisamos pesquisar texturas de fora do SketchUp e trazer para dentro dele. E é muito importante isso, né? Você pode trazer qualquer imagem de fora do SketchUp para estar trabalhando. Então, por exemplo, digamos que nessa parede aqui, nós quiséssemos botar um ladrilho hidráulico. Vamos dar um exemplo bem utilizado hoje. Então, eu vou abrir aqui o nosso Google e vou pesquisar aqui, ó, ladrilho hidráulico. E eu vejo que eu tenho uma infinidade de ladrilhos, que eu vou fazer aqui salvar a imagem, tá? Vou abrir alguma aqui e vou fazer o salvamento dessa imagem. Mas eu não quero essa, eu já deixei uma salva para a gente ganhar tempo aqui então. E o que eu faço? Eu vou criar uma textura para dentro do SketchUp e é muito simples. Né? Dentro da parte de materiais, eu vou clicar aqui no botão de mais, que é criar material. Deixa eu ele aqui para a minha tela. E eu vou dar um nome para ele então, eu vou chamar ele de ladrilho. Tá? E eu vou escolher uma textura aqui. Então, na minha área de trabalho, eu já deixei um arquivo chamado ladrilho. Aqui ele, ó, um ladrilho hidráulico. Bom, posso escolher também qual é a posição que essa textura vai estar dentro do meu ambiente, se ela vai estar esticada ou não. Então, eu vou colocar ele aqui com 600 milímetros e vou dar um OK. Então, ele está criando essa textura, está trazendo para dentro do SketchUp a textura 3D na internet. Selecionei ela aqui e vou aplicar lá no fundo da minha parede. Olha que bonito. Então, eu vou tornando o meu ambiente mais agradável, né? Bom, trabalhamos já com texturas, trabalhamos com decorações. Outra parte muito importante da ambientação é quando você trabalha com ambientes abertos ou janelas, você também decorar a parte externa do ambiente. Né? Porque, por exemplo, aqui eu tenho grandes janelas, né? E eu estou vendo que só uma parte cinza lá atrás. Então, isso não fica bacana. Né? Então, nesse projeto aqui, por exemplo, eu criei um pátio, uma área externa, né? E que eu vou exibir ela agora. Então, tá aqui ela. Eu estava com ela simplesmente oculta, eu só exibi ela, né? Usei um atalho para reexibir. Por quê? Porque eu vou demorar ali 5 minutinhos para criar essa parte externa, e não é o intuito agora, até porque a gente já sabe fazer isso, né? Usar o SketchUp, mas sim falar das melhores práticas para a gente deixar o projeto mais atrativo. Então, já criei essa parte externa aqui, deixei ele bem bacana, né, com uma área com cerca, uma área verde, para ambientar melhor. Mas ainda assim eu estou vendo bastante área cinza, né? Tem a parte do céu, que eu não tenho ali nenhuma decoração. Então tem uma questão muito bacana, que eu particularmente gosto de trabalhar e gostaria de passar essa ideia para vocês, que é utilizar uma textura ou uma imagem de fundo, né? Um background no nosso projeto. Ou seja, sempre que nós mexemos o projeto,
aquele fundo vai estar estático lá e vai ficar aparecendo como uma imagem de fundo mesmo. Isso serve para você botar nas janelas também, né? Não só janelas assim grandes, mas às vezes em janelas pequenas, né? Interessante botar uma textura de uma cidade, de um céu, para ficar um ambiente mais agradável, mais realista para o nosso cliente. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui dentro da nossa bandeja padrão, eu tenho estilos, né? O que são esses estilos? São estilos de aresta do SketchUp. Então, como o nosso projeto vai se apresentar. Não só arestas, mas também a textura da face. Eu estou aqui com um estilo bem tradicional, com as linhas pouco marcadas, né, mostrando todas as texturas, mas eu posso escolher aqui diversos grupos. Eu vou pegar aqui o estilo padrão, tá, que eu tenho alguns modelos. Então, eu posso escolher, por exemplo, trabalhar com um estilo sombreado com texturas. Fazendo a aplicação dele, é igual. Vamos ver um próximo aqui. Estilo impressão 3D. Olha o que acontece. Esse estilo é muito bonito, por quê? Porque ele marca mais as linhas. Então, fica um pouco mais fácil, às vezes, o nosso cliente entender o que é cada coisa dentro do projeto. Então, eu vou deixar esse estilo aqui marcado, e agora eu vou fazer uma edição nesse estilo, que é o quê? Adicionar um background no nosso estilo aqui. Então, eu vou vir em editar, eu tenho alguns botões aqui que eu posso estar utilizando para modificar o estilo, mas o que a gente mais utiliza é esse quarto botão aqui, que ele tem uma caixinha com um OK embaixo. Enquanto o nosso SketchUp está trabalhando, nós vamos aguardar um segundinho. Bom, ok. Então, vou clicar aqui em configurações de marca d'água. Marca d'água não é somente aquela imagenzinha pequena que vai ficar aqui na frente, que nós também vamos colocar, mas também serve para você fazer uma imagem de fundo. Então, eu vou clicar aqui e vou adicionar uma marca d'água. E eu vou escolher uma imagem já diretamente na internet. Eu tenho aqui uma imagem que eu já baixei, né, que eu chamei ela de fundo, e eu vou abrir. E olha o que aconteceu aqui. Eu vejo que ela entrou no meu projeto já. Agora nós vamos fazer a configuração rápida aqui, puxando essa tela para cá. Primeira coisa que eu digo é que não é para sobrepor o meu projeto, é sim para ficar no fundo. Então já melhorou bastante. Olha só aqui o que apareceu. Bom, eu vou para o próximo então. Eu posso escolher se eu quero deixar ela um pouco mais transparente, né, ou não. Então eu vou deixar ela bem aparente. Vou seguir. E eu posso escolher como eu quero posicionar. Eu posso ajustar ela a dimensão de toda a tela, deixar bem grande, ou então fazer um mosaico, né, que seria um mosaico. Ele vai aparecer várias vezes. Mas então eu vou aumentar um pouquinho aqui, né, porque eu quero achar uma posição mais legal aqui, para aparecer um pouco de árvores ali também, né, então fica mais real assim. Bom, ok, finalizo, né, e eu tenho agora um background bem bacana no nosso projeto também. Então, cada vez está ficando mais real esse projeto aqui. Mas, além disso, eu posso utilizar propriamente uma marca d'água. O que é uma marca d'água? Né? Por exemplo, a logo da sua empresa, que você pode deixar marcado aqui no canto do nosso projeto e colocar ela sempre fixa, né? Então, por mais que a gente gire o projeto, a marca d'água vai ficar aparecendo ali. Para identificar, né? Se você gerar uma imagem, ou se você gerar um vídeo, que nós vamos ver no final aqui, ele também vai ficar com essa marca d'água. Então, se você enviar para o cliente, vai ficar bem identificado, né, de quem ele recebeu, né? É uma questão de segurança também do seu trabalho, identificar. Então, nós vamos adicionar aqui mais uma. Vou buscar novamente aqui uma imagem e eu vou adicionar aqui o logo da Gabster. Olha só. Então, apareceu aqui, bem grande, mas tranquilo, nós vamos configurar. Então, agora ele vai ficar sobreposto e não mais no fundo. Eu vou colocar um pouco de transparência nele, né, para não ficar algo tão chamativo. E eu vou botar ele posicionado na minha tela. Escolho ele aqui no canto inferior esquerdo e posso, inclusive, modificar o tamanho dele. Então, vou deixar ele assim. Não é para ser nada muito chamativo, mas para identificar o projeto, deixar ele com a minha marca. Ok, finalizei. E eu já tenho, então, mais uma etapa do nosso projeto concluída também.
Bom, próxima etapa que eu queria passar para vocês agora, e que eu vejo como muito bacana, muito importante, é a utilização das sombras no nosso projeto, né? Marcar mesmo essa ideia de sombras, porque aqui a gente está vendo que está um ambiente muito iluminado, né? E muitas vezes não é essa a realidade que a gente vai ter no dia a dia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai vir janela, bandeja padrão, e vai marcar sombras. Então, habilitou aqui mais um grupo no na nossa bandeja padrão. E o que eu vou marcar aqui, ó, é exibir em faces. Ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar sombra mesmo no nosso projeto, porque eu estou fazendo o quê? A iluminação com a projeção do sol. Então, eu tenho um ambiente grande, com janelas grandes, então eu tenho muita iluminação entrando realmente no nosso ambiente. Outra parte bacana que a gente pode fazer também com essa sombra é configurar ela de acordo com o horário e a data, inclusive, que nós queremos ver como vai estar a posição solar. Né? Então, isso ajuda também a uma questão de tornar mais funcional o projeto, porque você pode querer mostrar para o cliente, né, que o seu projeto está vislumbrando aproveitar melhor a luz do sol, ou então, muitas vezes, mostrar para ele onde a luz do sol ia estar pegando em tal momento do dia, para evitar dele estar naquela posição. Enfim, definições de projetos são muito importantes, né? Em função da luz solar. Então eu vou adaptar aqui para 17h50, que é o horário que nós estamos aqui. E eu vou colocar ele no dia 9/11. E a iluminação agora, né, nesse momento, ela seria o sol quase poente, né? A gente pode ver que ele está iluminando só aqui ao lado. Só que como na verdade a gente está no horário de verão, então o nosso sol agora é o sol das 16. E olha como ficou. Ficou bem parecido com como estava antes. Mas aqui eu tenho um projeto bem real, né, de como vai ser a iluminação desse nosso ambiente. E já dá outra cara também para o nosso projeto. Tem essa questão dessas nuances de luz, de sombra. Né, fica muito bonito mesmo apresentar para o cliente dessa maneira. Então, a gente pode ver quando clica em alguma coisa, a sombra sai, porque ela é uma coisa que pesa um pouquinho o projeto, né? Então é justamente o SketchUp faz isso para ficar mais rápido. Enquanto ele está trabalhando, nós vamos entrar então num outro assunto importante, que é a criação de cenas. O que seria a criação de cenas? Para você ter pontos do seu projeto posicionados já previamente pensados para poder apresentar para o seu cliente de uma forma mais fácil, né, e destacar algumas coisas que você acha interessante. Então, por exemplo, se essa é uma visão padrão bacana do nosso projeto, aqui. O que nós podemos fazer aqui então? Visualizar, animação e adicionar uma cena. Bom, estou criando uma cena aqui. E o que essa cena quer dizer? Que se eu posicionar em qualquer outro momento, em qualquer outro lugar, eu posso voltar para a cena 1, que é a minha posição padrão. Então, isso eu vou criando diversas cenas e vou utilizando elas para apresentar para o meu cliente, até como uma sequência de apresentação. Né? A gente sabe que quando abre um projeto, existe uma ordem que precisa apresentar. Né? Então, mostrar os detalhes ao cliente. Então, se você tem essa parte das cenas já configurada, é possível você já deixar isso pré-configurado previamente. Então, eu vou vir em visualizar, animação, adicionar mais uma cena. Então, aqui eu tenho a cena 2, a cena 1. E o que acontece aqui? Tem um momento de transição. Olha só como é bacana. Nosso ambiente está se comunicando, né, entre uma cena e outra, com uma transição relativamente suave. Então, o que acontece aqui? Eu posso criar uma sequência de cenas e depois transformar isso num vídeo e apresentar esse vídeo para o meu cliente. Então, é muito simples. Eu vou abrir aqui um outro projeto que eu já criei algumas cenas. Então, é o mesmo projeto, decorado da mesma maneira, né, com 6 cenas já pré-definidas. Fui achando as melhores posições para a câmera. Então, enquanto ele vai carregando aqui, nós vamos trabalhando. Ok. Então, olha só, o mesmo projeto, né? Achei algumas posições para a nossa câmera. Então, o que ele está acontecendo aqui? A gente pode ver que ele está com uma transição muito mais suave. Por quê? Porque eu fiz uma configuração para isso. Então, nós vamos ver aqui essa configuração. Eu posso vir aqui no mesmo visualizar,
e animação. Um momentinho para ele. Como eu estou com muitos SketchUps abertos aqui, o computador está pedindo um pouquinho de folga, mas já está terminando aqui. Se eu vier aqui em animação e configurações, nós podemos configurar, por exemplo, a transição, o tempo que ele vai ficar mudando de uma cena para outra, e também o tempo que ele vai ficar parado em cada cena. Então eu posso diminuir aqui, posso fazer, por exemplo, 8 e 2, ou então 7 e 2, fazer um pouquinho mais curto. Vou voltar aqui para a nossa cena número 1, e eu tenho duas opções. Eu posso apresentar para o meu cliente diretamente no nosso projeto do SketchUp, que é uma maneira muito simples. Depois de criar cenas, eu vou vir aqui em visualizar, animação, e eu vou mandar reproduzir. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma sequência das nossas cenas. Então vai da cena 1 para a cena 2, para a cena 3, assim por diante. E você vai apenas falando em cima do projeto e deixa que ele faz a apresentação para você. Então fica muito bacana mesmo esse modelo. Então aqui a gente girou, tem uma decoração aqui do outro lado. Agora ele vai focar alguns segundos conforme a sua configuração, vai inverter. Aqui a gente pode ver que o piso ficou bem bonito mesmo, né? Então focou no outro lado. E isso pode ser tudo configurado, né? De acordo com as cenas que você criar, com o tempo de transição que você definir. E o SketchUp vai fazendo esse processo para você. Existe também uma outra maneira que fica até mais bonito, porque aqui a gente está vendo que, na verdade, as sombras elas não ficam ativas, né? Porque ele está trabalhando totalmente com o 3D. Então, ele desativa as sombras para ficar um pouquinho mais fácil. Mas se nós vamos pausar aqui, então, se nós viermos aqui em arquivo, fechar aqui, arquivo e exportar animação, vídeo. O que vai acontecer? Esse mesmo vídeo que nós fizemos aqui, ele vai ser exportado em quadros, daí com uma qualidade maior, levando em conta sombras, suavizando o serrilhado, né, de uma maneira bem bonita mesmo. E você vai salvar esse vídeo no MP4 e vai reproduzir no seu computador, também para apresentar para o cliente, né, para enviar para ele. Né? Imagina você enviar para o seu cliente uma apresentação em vídeo de como ficou o projeto dele. Aqui ainda nós estamos fazendo um ambiente só, mas imagina se você projetar a casa inteira. Você pode ficar caminhando por dentro da casa, mostrando os cômodos, né? Então, é um nível de apresentação muito alto, né? É isso que o cliente quer, ele quer interação. Né? Então, por isso que eu comentei lá no início que nós, às vezes, devemos sim fazer render, mas às vezes não é no primeiro momento o melhor momento para ser feito esse render. Porque esse projeto pode ser alterado, né? O cliente vai querer perguntar muitas coisas. Então, eu vou apresentar o vídeo que eu fiz aqui desse mesmo projeto. Então, deixei ele com uma transição um pouquinho mais lenta, né, para ficar um pouco mais suave. E é o mesmo projeto que a gente já está trabalhando. Parou, agora vai para a próxima imagem. Né, assim a gente vai migrando. Bom, vou pausar aqui e eu vou voltar para... Acho que ficou bem claro, né, tudo que pode ser feito. Se nós compararmos aquele projeto inicial com o projeto final, com apresentação em vídeo, sombras, texturas, decorações, eu tenho certeza que a probabilidade de venda, de você fechar a venda com o seu cliente, é muito maior do que apenas aquele projeto inicial. E com uma apresentação com esse nível de detalhe, né, e refinamento, em alguns casos você também pode até não fazer a renderização. Né? Nós temos muitos casos de clientes aqui da Gabster que nos relatam que acabam não fazendo a renderização, porque o nível de apresentação que pode se chegar é muito bom, é muito alto. Né? Então, realmente, nós sabemos que quem explora melhor as ferramentas 3D tem um resultado maior no seu processo de venda, né? Que na verdade é isso que o projetista está sempre buscando, um projeto bonito, mas que também faça a venda para o seu cliente.
Esse vídeo que a gente apresentou aqui agora vai ficar disponível no YouTube. Então, se você gostou de alguma coisa que a gente apresentou, mas não conseguiu entender muito bem, pode voltar para visualizar ele depois. Se tem mais alguma dúvida também que não ficou esclarecida com o vídeo, você pode entrar em contato, né, com a Gabster pelos nossos canais de suporte. Pode ser aqui pelo comentário do YouTube, pode entrar no nosso canal de suporte direto, que é o suporte.gabster.com.br, ou falar direto com a gente no site, no chat, né? Então fica a critério de você aí. Mas eu tenho certeza que seguindo esses passos, o seu nível de aprimoramento vai aumentar muito nos projetos e o seu cliente vai ficar muito mais encantado com eles. Tá bem? Então, gente, 30 minutos, como eu tinha prometido, e até mais, até a próxima webinar. Tchau, tchau!